Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Por gentileza, aqui na nossa mensagem na chamada, vocês podem escrever o nome e o número de matrícula de vocês. Bom, vamos dar início à nossa programação de hoje. Vou compartilhar uma tela com vocês, só um momentinho. Essa. Ok. Bom, um dos experimentos que temos programados é o experimento do movimento retilíneo uniforme, variável, tá? Apresentando esse como título e uma questão prévia. Que características apresentaria o movimento de um carro com aceleração constante e não nula? Bom, temos como objetivo verificar que o móvel percorre distâncias cada vez maiores ou menores num dado intervalo de tempo, movimento acelerado ou retardado, respectivamente. Que a velocidade é variável e a aceleração tangencial é constante e diferente de zero. Bom, um breve resumo teórico, para a gente se situar. Neste tipo de movimento, possuímos três variáveis que são posição, tempo e velocidade. A aceleração centrípeta desse movimento é igual a zero, o que proporciona uma linha reta com trajetória. Por esse motivo, o movimento é retilíneo. A expressão uniformemente variado indica que este movimento possui velocidade escalar variável, mas a taxa de variação dessa velocidade em relação ao tempo é constante, sendo essa constante a própria aceleração. No movimento retilíneo uniforme, MRUV, o móvel percorre distâncias cada vez maiores ou menores no mesmo intervalo de tempo, sendo o movimento classificado como acelerado ou retardado, respectivamente. Tá? Bom, então a gente viu um breve resumo teórico, sobre o nosso experimento que está a ser executado, e tem um material utilizado. Observe que ele fala aqui material virtual, mas isso significa que não necessariamente esse experimento só pode ser realizado virtualmente. Ele pode ser realizado também em experimentos reais. Bom, material utilizado. Esfera de aço, plano inclinado, calculadora, cronômetro, computador e régua. Bom, em seguida nós temos o esquema experimental e a equação utilizada. Aqui, é o nosso esquema experimental, onde nós temos, uma régua de 100 centímetros, uma esfera de aço, conforme a gente viu, Observe que tem uma determinada inclinação, para a gente soltar a esfera, ela poder se movimentar com uma velocidade v, tá? Onde nós temos pela expressão para calcular a aceleração dessa esfera, onde d é a distância percorrida e t é o intervalo de tempo. Tá? Aqui, a equação que a gente usa, a demonstração dessa equação é essa aqui. Tá? Então, a gente vai precisar do tempo, medido, e da distância percorrida para calcular a aceleração da nossa esfera. E para calcular a velocidade, a gente vai precisar dessa aceleração calculada, e multiplicar com o tempo medido aqui, no nosso cronômetro. Tá? Bom, e o procedimento experimental, como é que a gente vai desenvolver essa experiência, ter acesso ao computador com o simulador do experimento instalado. Após acessar o experimento, clicar no botão iniciar do cronômetro e pará-lo no movimento que a esfera atingir a marca de 10 metros na régua.
inserir o valor do tempo indicado no cronômetro e a distância percorrida pela esfera na equação 4.1. Para calcular a aceleração, inserir a equação 4.2, o valor do tempo t indicado no cronômetro para calcular a velocidade instantânea, conforme a gente, né, comentou aqui adiante, aqui anteriormente. Feito isso, que a gente faz? A gente vai inserir na tabela o valor indicado no cronômetro, na distância percorrida pela esfera, a velocidade indicada na equação 4.2, aquela que a gente calculou, e a aceleração indicada na equação 4.1, ou seja, aquela aceleração que a gente também calculou. Bom, daí feito isso, o próximo passo, a gente vai ter que zerar o cronômetro para evitar qualquer tipo de erro e repetir o procedimento, aumentando agora em 10 metros a distância da medida seguida até completar a tabela. Bom, pessoal, é só uma correção bem aqui. Essa medida aqui, ela não é em centímetros, olha lá. Ela é em metros, tá? Só uma pequena confusão que eu fiz, mas voltando, lembrando que essa medida, né, o comprimento está em unidade de metro, tá? Sim. Daí voltando, né? Depois que a gente executa a primeira medida, né, a gente zera o cronômetro e repete, aumentando a distância em mais de 10 metros, né, até completar a tabela. Então, a gente faz primeiro 10 metros, depois 20, 30, 40, 50, até o final. Bom, em seguida, fazer o cálculo da média e dos desvios médios da aceleração, né, e fazer o cálculo de erro da aceleração, que é a nossa tabela, que a gente vai preencher, e a gente calcula os valores médios e, por último, o erro experimental. Bom, após o experimento ser executado, tem a problematização, onde ele levanta algumas questões que podem ser respondidas, né? A primeira diz o seguinte: a razão entre a variação da velocidade e o respectivo intervalo de tempo ficou aproximadamente constante? Né? Só o seu experimento pode responder isso, né? Se você fez o experimento, você pode responder. Se o experimento sendo realizado, não tem como você responder essa questão. Segundo, qual o valor da aceleração do corpo? Utilize para os cálculos o valor médio da razão já calculado. Mais uma vez, qual o valor da aceleração? É aquele que você calculou, né? A média que vai aparecer aqui embaixo. Tá? Então, não dá para a gente responder aqui sem fazer as medidas. Qual o erro percentual do cálculo da velocidade do corpo considerado? Aí, mais uma vez, a gente vai precisar, né, fazer as medidas para identificar se houve o erro, possivelmente sim, qual foi o valor do erro e como a gente pode interpretar esse erro. Por que apresentou este erro? Né? Você vai saber dizer, né? Bom, você mudaria alguma coisa na sua resposta da questão prévia? Caso positivo, qual seria a mudança? Tá? Então, nesse caso, o experimento, a vivência experimental, ela vai lhe dar suporte para responder a sua primeira pergunta, né? Se você tinha um pensamento talvez equivocado, com certeza você desenvolvendo bem o experimento, você vai ter um pensamento corrigido. Agora, se você já tinha um pensamento, já desconfiava da verdadeira funcionamento, entendimento, né, do movimento variável, né, com certeza, com o experimento, você vai ratificar essa assertiva. Tá? Tudo bem, gente? Bom, eu vou aproveitar, né, vou parar aqui minha apresentação e vou executar agora o nosso experimento. Tá? Pessoal, a qualquer momento, vocês podem interferir. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida ou levantar alguma questão, fique à vontade. A qualquer momento, vocês podem interromper. Tá? Bom, agora eu vou compartilhar a tela
tela do nosso experimento, né? Ok, um momentinho, tá? Pronto, né? Então, estamos visualizando aqui, ó, a tela onde nós vamos simular nosso movimento, né? Nosso experimento de movimento retilíneo uniforme variado, tá? Bom, ok. Tem umas instruções iniciais, tá? Apresentando o produto, né? Os autores do produto são Rubens Silva, Márcio Sena e Antônio Silas, foram os responsáveis pela elaboração desse material, né? Para servir aos professores e alunos, tá? Bom, esse procedimento experimental que ele conta aqui foi o que a gente já leu anteriormente, tá? Pronto, tá? E aqui está o nosso, tá? A nossa simulação aqui, o nosso laboratório, né? O nosso espaço, né? De experiência, né? Então, que é primeiro que a gente pode fazer, abrir aqui, ó, nossa tabela, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Bom, como ele disse, a nossa primeira medida, a gente tem o valor de 10, tá? Então, a gente, assim, quando eu soltar a bolinha aqui embaixo, né? E ela passa, e claro, né? Quando eu acionar o cronômetro, solta a bolinha, ela passar aqui na posição 10, eu paro o cronômetro, né? E anoto esse valor do tempo bem aqui, tá? Aí depois eu vou passar para a minha expressão aqui, ó, e eu vou calcular o quê? Eu escrevo o tempo, a distância percorrida, né, aqui em cima, aqui embaixo eu vou escrever o tempo medido pelo cronômetro, e ele vai calcular a aceleração. Em seguida, né, eu pego o tempo medido mais uma vez, né, pelo cronômetro, ponho aqui na nossa expressão e calculo a velocidade. Então, o tempo vai ser anotado aqui, a velocidade nós calculada anotamos aqui, e a aceleração também anotamos aqui. Tá? Bom, eu vou anotar os demais... bom, eu iria anotar os demais para não deixar confuso para você, a gente vai anotar primeiro a linha e em seguida uma depois a outra, para vocês não ficarem confusos. Tá? Bom, então vamos iniciar. Tá? Aqui, ó. O botão vermelho é o iniciar, o verde, onde eu vou zerar, eu vou limpar o cronômetro. Então, atenção, quando a esfera for solta e passar por 10, eu paro novamente o meu cronômetro. Já. Ok. Tá? Então, eu tive esse tempo aqui, ó, de 3, né, segundos e 24, né, centésimo da fração. Bom, vale ressaltar, né, que a nossa tabela aqui ela foi configurada, né, no sistema, talvez num programa, né, onde ele aceita, né, o ponto no lugar de vírgula. Tá? Então, é um sistema, ele aceita um sistema inglês de, 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 de interpretação de medida, aquela que o ponto é substituído, né, pela vírgula que a gente usa aqui normalmente. Então, feito isso, a gente sabe que a gente vai pôr um ponto bem aqui, que corresponde aos segundos, e aqui o 24, a fração de segundo. Pronto, né? Perfeito, tá? Então, vamos lá. Agora eu quero calcular essa aceleração. Tá? Eu vou levantar mais um pouquinho aqui assim, deixa aqui do lado. Pronto. Bom, quem é a nossa distância percorrida? É 10. Né? Então, anota aqui, ó, distância percorrida, aqui em cima. 10, tá? Olha lá o nosso tempo, 3,24. Anota aqui embaixo, 3,24.
Perfeito, né? Bom, agora eu quero calcular minha aceleração. Então, eu venho aqui, ó. Por favor, clique aqui para saber o resultado. Tá? Então, vamos clicar lá, já que ele foi bastante educado com a gente, né? Pronto. Olha lá, calculou a aceleração, tá? Então, deu 1,905 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, mais uma vez, a gente está utilizando o sistema de notação em inglês para fazer esse cálculo, né? Esse programinha aqui, né? Então, a gente vem aqui e anota 1,905. Observe que ele só está aceitando, depois do ponto, 2 casas decimais, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para diminuir o nosso erro, né? A gente faz o sistema de arredondamento. Como aqui é 5, esse sistema ele é opcional. Você pode arredondar ou não. Então, a gente pode deixar 1,90, sem nenhuma dificuldade, tá? Pronto. O próximo passo é a gente calcular a velocidade, tá? Então, o que eu faço? Eu anoto aqui, ó, o tempo medido. Qual foi o tempo? 3,24. 3 segundos e 24 centésimos. Pronto, perfeito, né? Mais uma vez, olha lá. Bora ver quanto ficou essa nossa velocidade para essa posição aqui, esse ponto. 6,172, né? Então, a gente anota aqui, ó, 6,172. Mais uma vez, olha lá, ele não está aceitando a terceira casa decimal. Como 2 é menor que 5, né? Então, não tem necessidade da gente arredondar esse último número. Perfeito. Pronto. Então, fizemos, olha lá, a primeira medida, preenchendo a primeira linha da nossa tabela. Tá? Bom, daí o que a gente pode fazer de novo? Eu vou apagar aqui esses valores para que eles não ficarem acumulados e eu não correr o risco de executar a medida e acabar errando involuntariamente. Tá? Vou só clicar aqui para ele saber que está tudo apagado, né? Bom, outra situação importante, a gente tem que zerar o nosso cronômetro, tá? Porque senão a gente esquece, daí vai iniciar de novo, ele continua medindo, tá? Então a gente tem que parar, né? E aqui, ó, apertar no botão verde, onde está escrito zerar. Pronto. Daí quando a gente faz isso, ele já está apto para executar a próxima medida. Bom, pelo roteiro que a gente leu, a próxima medida ela será realizada quando a nossa bolinha, né, nossa esfera, passar pela posição 20 metros. A gente vem aqui e anota 20 metros. Ok, né? Agora que eu anotei 20 metros, posso, para o próximo passo, né, eu acionar o cronômetro e fazer a devida medida quando a bolinha passar pela posição 20, tá? Ou seja, quando ela chegar em 20, eu paro o cronômetro, tá? Então, vamos lá. Atenção. Ok, né? Olha lá, deu 4,54. Então, eu anoto aqui, ó, 4,54. 4 segundos e 54 centésimos, né? Perfeito. Tá? Qual foi a distância que eu percorri? Foi 20, né? Pronto, 20. E o tempo, né, medido, né, que a gente mediu pelo cronômetro, 4,54. Tá? Perfeito, né? Agora, com isso, né, pela nossa fórmula, eu consigo calcular a aceleração do nosso experimento. Quanto deu a aceleração? 1,94. 1,94. 1,940 metros por segundo ao quadrado. Tá? Perfeito. Olha lá uma coisa interessante aqui no nosso experimento. A gente nem terminou de fazer o experimento, já estamos interpretando os resultados. Ele diz aqui, ele diz o seguinte: a aceleração da esfera, né, a aceleração teórica, o valor teórico da aceleração da esfera é 2 metros por segundo ao quadrado.
olha lá, as nossas primeiras medidas estão dando em torno de 1,9. Veja só a proximidade do valor teórico, né? E isso a gente consegue identificar, né? Quanto estamos sendo rigorosos e levando a sério o nosso experimento, tá? Bom, agora eu quero calcular a velocidade, então nossa aceleração aqui, ó, eu vou escrever, na verdade não é aceleração automaticamente já coloca aqui, e o tempo que a gente precisa anotar nesse espaço aqui em branco. Quem é o nosso tempo? 4,54. Ah, 4,54. Pronto, eu venho aqui, ó, vou clicar aqui para obtermos o resultado da nossa medida. Ok, então anotamos, olha lá, ficou 8,81, tá? Ou 8,81 nessas unidades inglesas para o programa poder reconhecer os nossos cálculos, tá? Certo. Então, beleza. Bom, eu sempre tenho que tomar o cuidado, né, de zerar aqui o cronômetro. Olha lá, para que evitar que ocorram os erros experimentais, tá? Existem alguns erros, alguns não, uma quantidade de erros que podem aparecer numa experiência, né? E entre eles existe o erro do operador, né? Aquela pessoa que não manuseia direito o cronômetro, aperta duas vezes, vai acumulando valores errados, então na hora de calcular ele não sabe, por exemplo, erra uma casa decimal e acaba aparecendo algum tipo de erro, né, em decorrência do operador. Existe outro erro também, que é do equipamento, do ambiente, né? Então, a gente tem uma série de erros. Se a gente quiser obter valores bem rigorosos, a gente tem que eliminar esses erros um por um, tá? Pronto. Já realizamos duas medidas e vamos para a terceira. Lá. Terceira, como ele recomenda, né, no nosso roteiro, depois que a gente termina uma rodada de medida, a gente acrescenta mais o valor de 10 na medida anterior. Então, se aqui é 20, o próximo será 30, né? 30 metros. Pronto, né? Já está zerado tudo direitinho. Então, quando a minha esfera de aço, né, passar na posição 30, eu aciono um cronômetro para ver se dessa vez eu consigo um valor de aceleração mais próximo do valor ideal. Bora ver, né? Vou ver se eu consigo melhorar esse recorde. Então, atenção, momento já. Ok, certo. Então, anotamos o tempo em 5,50. 5 segundos em 50 centésimos. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos logo apagar por aqui, para que não a gente esqueça esses valores e acabe errando, né? Tá? Aqui sabemos que a posição agora é 30. Olha lá, 30. Tá? O tempo medido, 5,50. Tá? Então, vamos lá. Clicamos aqui. Atenção, ele vai reconhecer e fazer o cálculo. 1,983. Olha lá como a gente melhorou, né, a nossa aproximação, né? 1,983. Como a gente está aceitando a outra casa decimal, fica 1,98. Mas olha lá, comparado com o valor teórico, veja só lá como foi bastante feliz na nossa medida aqui, tá? 1,98. Perfeito. Bom, o próximo passo é calcular a velocidade. Né? Preciso anotar o valor do tempo bem aqui. Né? Eu sei que o tempo é 5,50, 5 segundos e 50 centésimos.
Tá? Então, podemos calcular aqui. Então, temos com velocidade 10,90. Tá? Bom, como é zero aqui, ele não está aceitando a próxima casa decimal, não precisamos arredondar aqui 9. Tá? Perfeito. Bom, observe que cada vez que eu vou fazendo a medida, né, eu estou me esforçando mais para aproximar do valor ideal. Tá? Mas isso tem as suas interpretações aqui. Né? Isso significa que, como ele está correndo mais tempo aqui, né, significa que já estou aqui, ó, psicologicamente mais preparado para a acionar o cronômetro quando a bolinha passar na iminência do 30. Tá? A próxima medida será o de 40. Tá? Então, chegamos aqui, ó, apagamos esses valores para que não nos confunda de algum valor errado. Né? Aqui eu sei que deve ser apagado também. Aqui, ó. Ok. Tá? Certo. Bom, mais uma vez eu chamo a atenção que eu tenho que zerar esse cronômetro, senão ele vai interferir na minha medida. Tá? Pronto. Está tudo certinho conforme a gente quer. Né? Então, tá? A próxima posição é 40. Olha lá, 40 bem aqui. Então, vamos lá. Atenção, já. Ok, né? Então, nosso tempo medido aqui, ó, 6,37. Tá? Beleza, né? Sabemos que a distância percorrida foi 40. O tempo foi esse que a gente acabou de anotar aqui. 6 segundos e 37 centésimos, né? E aqui a gente vai calcular a aceleração. Ah, tá. Então, a nossa aceleração deu o quê? 1,971, tá? Metros por segundo ao quadrado. Aqui eu já pisei um pouco na bola, né? Eu queria aumentar para 1,99, não deu, né? Tá? Então, quer dizer que não sou tão bom assim como eu estava esperando. Tá. Bom, agora eu vou anotar aqui, ó, o nosso tempo, né? Para calcular a velocidade. 6,37 segundos. Né? Vamos calcular. Olha lá, nossa velocidade deu, então, 12,55. Tá? 12,55, já que a gente precisa desses valores, substituindo a vírgula no lugar substituindo o ponto no lugar da vírgula, para que esse programinha reconheça as nossas medidas. Tá? Bom, o próximo, né, medida a ser computada é para a distância de 50 metros. Tá? Então, mais uma vez, olha lá, a gente apaga aqui os nossos dados, tá? Aqui também, certo? Para que esses valores não fiquem acumulados e a gente não corra o risco de acrescentar erro no nosso experimento, né? Então, a gente mais aqui, ó, importante zerar o cronômetro. Ok, pronto. Já estamos preparados para executar a quinta rodada, né? Então, vamos lá. Quando passar na posição 50, eu paro o cronômetro. Atenção. Ok. Beleza, certo. Já foi, né? Então, olha lá. Anotei o valor de 7,11. 7 segundos e 11 centésimos. Tá? Para uma distância de 50 metros. Tá? Bom, depois que a gente faz isso, né, a gente pode calcular o valor da aceleração. Tá? Olha lá, a aceleração deu 1,978. Tá? 1,978. Opa, esqueci de escrever o ponto, né? Então vamos lá. Ponto. Ponto aqui. 978. Tá?
Olha lá, ele não está aceitando a próxima casa decimal. Então, isso significa o quê? Que esse 7, como a próxima casa decimal é maior que 5, significa que esse 7 eu posso arredondar para 8. Olha lá, pronto, recuperei a minha autoestima. Olha lá, eu estou com a minha aceleração medida em 1,98, bem próximo do nosso 2 metros por segundo aqui. Tá? Bom, agora eu vou calcular o quê? A velocidade, né? Então, eu calculo a velocidade substituindo nesse espaço o tempo que a gente mediu no cronômetro. Isso significa que a nossa velocidade temos como resultado 14,06, né? Ó, olha lá, ele não está aceitando o numeral depois do zero, né? E como a próxima casa decimal é maior que 5, significa que eu posso arredondar para 1 bem aqui. Perfeito, né? Certo. Bom, já fizemos a quinta rodada, a sexta é para uma distância percorrida pela esfera, né, de 60 metros. Tá? Isso significa que eu zero o cronômetro, né? Eu vou zerar aqui o nosso cronômetro. Tá? Então, quando o nosso experimento, a nossa bolinha, nossa esfera de aço, passar na posição de 60, eu aciono o cronômetro e anoto o valor. Então, vamos lá. Atenção. Ok, né? Então, o valor que foi detectado pelo cronômetro foi 7,77. Tá? Então, a gente sabe que a distância percorrida foi 60, né? E o valor detectado pelo cronômetro, do 7,77, então podemos calcular a nossa aceleração, que deu 1,987. Tá? Como ele não está aceitando a próxima casa decimal e essa casa, respectiva casa, é maior que 5, significa que esse valor deve ser arredondado para mais. Então, vai ficar 1,99. Olha lá, esse foi o meu recorde alcançado, né? Então, isso significa, agora eu vou calcular a velocidade. Então, ponho aqui nosso tempo, tá? Medido, e venho aqui, ó, peço para calcular a velocidade, né? Para essa situação. Né? Então, tivemos 15,44 metros por segundo. Olha lá, não aceitou a outra casa decimal. Como essa próxima casa decimal é menor que 5, a gente não precisa arredondar esse outro termo aqui, esse outro valor. Tá? Perfeito. Né? Nossa próxima medida, sabemos que é 70. Né? Então, a gente vem aqui, ó, vamos limpar aqui a nossa tabelinha que faz a programação dos nossos cálculos, para que a gente não tenha nenhum erro em seguida, né? Ó, zero o cronômetro, isso é importantíssimo, para que a gente não acumule erro no nosso experimento, e quando chegar na posição 70, a gente vai acionar o cronômetro e anotar esse respectivo valor. Então, vamos lá, tá? Soltamos a bolinha, a nossa esfera de aço. Atenção, vai chegar em 70 aí. Ok, pronto. Tivemos como valor 8 segundos e 44, né? Centésimos de segundos. Tá? Isso para uma distância percorrida de 70 metros. Tá? Então, nosso 8,74. Então, para a gente calcular a nossa aceleração, substituímos esse valor, né, aqui na nossa tabelinha, né, nosso programinha, né, da equação. Isso nos dá uma aceleração de aproximadamente 1,965 metros por segundo. Tá? Daqui já deu uma piorada na minha medida aqui, né? Bom,
em seguida, posso calcular a velocidade, né? Mas para eu calcular a velocidade, eu não posso esquecer de escrever, né, o nosso tempo bem aqui nesse espaço, né, que é 8,44. Tá? Agora sim, vamos mais uma vez, calcular a velocidade, deu 16, né, ponto 58. Mais uma vez, olha lá, ele não está aceitando essa casa decimal, mas como ela é maior que 5, o próximo a gente arredonda. Então, vamos arredondar para 6. Perfeito, né? Nós fizemos já a nossa sétima medida, né, do nosso experimento do movimento retilíneo, né, uniforme variável. Ele é variável porque nós estamos levando em conta a aceleração, né, do corpo. Tá? Bom, agora o próximo é para a posição de 80, né, 80 metros. Então, vamos lá, tá? Vamos ver como vai ficar o nosso experimento, o nosso resultado, né? Então, já soltei a bolinha e vou aguardar passar por 80. Atenção, ok. Então, tivemos como resultado, né, 8,99. Né? Então, 8 segundos, né, e 99 centésimos de segundos, nós anotamos do cronômetro para um valor percorrido, né, de distância de 80 metros. Né? Então, isso nos dá como resultado, né, a nossa aceleração em 1,979. Tá? Com 1,979. Olha lá, como ele não está aceitando a outra casa decimal, né, e é maior que 5, então significa que a gente pode arredondar para 1,98, certo? Bom, e eu sei que o tempo medido pelo cronômetro deu 8,99, né? Isso significa que a nossa velocidade, né, medida do experimento para a nossa esfera, nossa velocidade média, é no valor de 17,79. Tá? Mais uma vez, olha lá, não está aceitando a próxima casa e vou arredondar para 17,8. Né? Certo? Então, dessa maneira, a gente consegue, né, calcular o valor da velocidade a partir do tempo medido no cronômetro. Né? Então, não esqueçam de, mais uma vez, né, zerar aqui o cronômetro para não acumular erro na nossa medida. Tá? Então, o próximo medida que eu vou fazer é para uma distância do deslocamento, né, até 90 metros. Então, a gente vem aqui, ó, inicia, então, aguardamos, né, a nossa passar por essa posição. Atenção, ok. Né? Da esfera de 90 metros. Tá? Então, isso significa que podemos obter o valor da aceleração de 1,986 metros por segundo ao quadrado. Como não está aceitando a última casa decimal, né, e é maior que 5, então a gente pode arredondar por 9. Né? Veja só como eu estou recuperando de novo a minha melhor marca. Né? Bom, isso para um tempo medido de 9 segundos e 52 centésimos de segundo. Tá? Consequentemente, temos como velocidade calculada 18,9 metros por segundo. Tá? Veja só. Então, a gente conseguiu fazer a nossa medida. Tá? Eu vou zerar logo o cronômetro, senão eu vou acumular um erro a mais aqui. Tá? Então, a gente conseguiu fazer a nossa medida para um para um percurso de 90 metros. Tá?
e acionamos o cronômetro e obtemos esse referido valor, né, para esse percurso. Tá? Bom, o nosso próximo passo é a última medida, que é igual a 100. Né? Nossa medida é igual a 100. Tá? Então, quando ele passar aqui no último traço, eu aciono o cronômetro. Já zerei aqui, então eu posso iniciar a nossa medida. Pronto, soltei a bolinha. Agora a bolinha, né, está ganhando velocidade, ou seja, está sendo acelerado. E atenção. Opa! Então, 10 segundos, né? 9, né? 0,9 de segundo. Tá? Bom, então, sabemos que para o nosso tempo de 10 segundos e 0,9, né, centésimo de segundo, distância de 100. De 100 o quê? 100 metros. Né? Então, isso nos dá um resultado para a aceleração de 1,964 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui, ó, como 4, a última casa decimal é menor que 5, não precisamos arredondar. Tá? Medido de 10, né, segundos e 0,9 centésimos. Né? Então, a gente pode calcular, olha lá a nossa velocidade. Né? Tivemos uma velocidade, né, de 19,82 metros por segundo ao quadrado. Tá? Veja só que coisa, né, interessante. Tá? Então, com isso, olha lá, conseguimos completar a nossa tabela, né, realizando as 10 medidas sugeridas pelo roteiro. Tá? Então, posso já minimizar aqui, que eu não vou precisar aqui dessa nossa janelinha com programa de cálculo de velocidade e aceleração. Tá? Bom, olha lá, como variou a nossa medida aqui de 1,9, 1,9, 1,94, 98, 97, 98, 99, 96, 98, 1,99, 1,96. Tá? Então, a tendência é se aproximar, né, como eu fui bastante rigoroso aqui na medida, é se aproximar aqui do valor teórico, que corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Eu não cheguei em nenhum momento a cravar os 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que eu preciso ainda dar uma melhorada. Né? Agora vamos calcular essa média. Né? Então, a gente vem aqui, ó, clicamos aqui para totalizar os valores médios. E olha lá, a média da minha aceleração ficou em 1,965 metros por segundo ao quadrado. E olha lá, quanto foi que ela variou? Variou de 0,02, né? Então, nós temos, né, uma aceleração, né, não chegou, né, igual a 2 metros por segundo, como eu queria, porém, tivemos uma flutuação bem leve nas nossas medidas. Então, vamos calcular quanto é que ficou esse erro dessa minha experiência. Eu sei que o valor teórico é igual a 2, né? E o valor experimental foi esse bem aí, né? 1,965. Tá? Bora lá, quanto deu a nossa resposta? Veja só, tá? Deu um erro com menos de 2%, ou seja, 1,75% de erro. Né? Isso é uma medida excelente. Né? Se você tem até 5%, você olha lá, tá? Então, uma medida excelente. Eu tive um erro menor que 2%. Né? Tá? A pessoa, se eu tivesse um erro de 1%, Repete aí esse valor, o valor de erro, professor? é 1,75%. Não, aqui no preenchimento, esse 2 é da onde mesmo? É do valor médio? Aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu vou só arredar para cá. Pronto. Olha lá. Então, quando eu completei todas as tabelas, né? Daí o que acontece, né? O programa, aqui ele calcula a média da minha aceleração, né?
Claro, eu fiz uma aceleração para intervalos de tempos diferentes, né? Consequentemente, os seus respectivos intervalos. Então, a tendência, né, teoricamente, é ser a mesma aceleração para todos os trechos, né? Mas aí tem aquela flutuação experimental, eu posso acionar antes, acionar depois, não enxergar direito a bolinha, né? Então, tem esses valores, né? E a média das minhas medidas da esfera é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu tabelinha aqui, ó, o valor teórico, né, igual a 2. Então, eu coloco aqui. E o valor experimental, né, experimento, 1,965. Tá? E temos como resultado um bem aceitável. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Bom, então esse foi o nosso experimento para o movimento retilíneo uniformemente variável, também conhecido como movimento MRUV, né? Se a gente não quiser ficar falando por extenso, né? Se a gente falar MRUV, significa que o nosso movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme variável. Movimento retilíneo uniforme variável significa que devemos levar em conta a aceleração, né, no experimento. Tá? Tudo bem, gente? Bom, então a gente pode aqui, ó, finalizar o nosso experimento, tá? É o que estava, foi o que e foi sugerido pelo nosso roteiro, então a gente pode sair aqui, tá? A nossa janela. Pronto, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Como temos experimentos diferentes, eu vou momentaneamente interromper a nossa gravação, tá? Para em seguida reiniciar novamente para a gente interpretar o próximo experimento, tá? Tinho, tinho. Interrompendo.